Olá, boa noite. Meu nome é Adriano. Estamos aqui para falar a respeito do ensino religioso no Brasil. Estou acompanhado da Daiane de Souza, que é estudante de pedagogia e já atua como professora no projeto da igreja na qual nós fazemos parte, projeto de educação, que é um projeto de educação múltipla, né? Projeto educacional. Musical, cultura, várias coisas. E eu gostaria de começar dizendo a respeito do ensino religioso, a base do BNCC no Brasil, que muitas vezes é visto como um ensino, muitas vezes é visto como um ensino que não traz, não é complexo, né? Ele não traz a necessidade real do que é necessário para que tenhamos uma educação boa e uma base boa. Já visto que ele não é uma matéria obrigatória e eu acho que quase 80% ou 90% em muitas escolas, prefeituras, educação municipal, estadual, ele não é empregado essa matéria. E eu gostaria de dizer que aqui na cidade que nós moramos, em Magé, o ensino religioso, ele há muito tempo ele já não faz parte da grade curricular do município. Poucas escolas, eu acho que talvez só as particulares, elas falam a respeito. E elas têm essa Mencionadas. matéria. E, e isso eu acredito que a educação religiosa seja fundamental no desenvolvimento dos cidadãos em formação, porque, porque pode trazer, né, pode fazer com que eles cresçam e não cresçam com esse preconceito que de certa forma existe com as pessoas têm porque justamente não conhece ao fundo, não tem uma imagem panorâmica, uma imagem panorâmica do que são todas as religiões e isso não é bom nem mesmo para a sociedade. Eu gostaria de deixar aqui eu gostaria de deixar aqui que é muito importante essa essa educação. E também dizer que, que nós, através dela, podemos fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, melhor aspecto, melhor caráter, melhor muita coisa para que elas possam adquirir, né, um sistema melhor de vida, adquirir a sabedoria melhor de como agir do que são essas outras religiões. Temos as religiões evangélicas, as religiões de matrizes africanas, Africanas. nas, e tudo isso é muito importante para o ensino. E poderíamos aplicar melhor, de forma muito melhor essa educação, porque a partir de que nós que venhamos a colocar isso na grade de estudo, a, a, isso traria Menos muito preconceito. menos preconceito, traria as crianças, né, que são os cidadãos em construção, iriam crescer com um novo pensar, né? Com uma nova ideia, com uma ideia real e não com a ideia que se tem hoje, porque muito disso acontece pelo fato de não se ter o conhecimento real. E tendo o conhecimento, vai ter o esclarecimento. E o esclarecimento é que
nós temos o esclarecimento vem a partir de uma educação que possa trazer tudo isso num contexto para que possamos fazer com que todas essas crianças, jovens, venham a realmente ver o que é isso, o que são as religiões como eu disse, que isso venha influenciar no caráter de cada um deles, que isso venha fazer com que eles desenvolvam melhor a cultura brasileira, a, a cultura brasileira e também tudo aquilo, né? E que eles possam ter também a liberdade de escolher, de ver, de conhecer e de escolher a religião que eles querem seguir, porque o nosso país, como um país laico, ele não pode, né, não pode obrigar e nem influenciar nenhum cidadão a seguir determinada religião. Todos têm a livre escolha e o direito a escolher aquilo que ele opta como melhor. E esse conhecimento, trazendo esse conhecimento, todos vão escolher e vão conhecer e, consequentemente, vão escolher aqueles que se adaptarem, que gostarem mais, que acharem mais necessário que atendem melhor às suas necessidades. Então eu pontuo aqui que a educação religiosa nas escolas ela é muito precária, traz muito déficit, desde quando ela traz ali quase uma base só, fala somente de uma religião, só de uma coisa, e não deveria ser assim, deveria falar, mesmo que panoramicamente, de todas as religiões. Haja vista que desde os desde o princípio, né, dos primeiros anos do Brasil como terra descoberta, os portugueses tentavam, vinham, né? Na realidade eles vinham e eles catequizavam, traziam uma determinada religião e tentavam influenciar para quase que obrigatoriamente para que os índios seguissem aquela religião. E com o decorrer do tempo foi se migrando para cá, eu diria assim, para o Brasil, várias outras religiões, e a partir daí foi começando essa pluralidade de religiões que tem no Brasil. E o Brasil, ainda assim, ele não. Tantos preconceitos que nós temos hoje em dia, e o Brasil ainda não aprendeu a lidar com isso. E o importante de tudo isso é que, que não, na realidade não é importante. O que nós vemos com tudo isso é que hoje em dia a educação religiosa ela é bastante defasada, ela não é uma matéria obrigatória, talvez porque alguém tenha visto que ela falava talvez só de uma que ela fala só de uma religião, ou duas, ou de três, e o Brasil é um país que tem muito mais que isso. Tem várias religiões e precisam ser abordadas de forma consciente, de forma positiva, para que toda essa forma errada de se ver as religiões, toda essa forma errada de se julgar as religiões, seja cair por terra, e que possamos ter, né, o verdadeiro conceito, que as crianças já cresçam com o verdadeiro conceito e que não seja e que venha mudar a sociedade, né? Porque eu acredito que uma pessoa que tenha a noção correta da sua religião, a noção correta de que são as religiões, e acredito também que que o ensino religioso pode influir no caráter e formação. Acredito que o ensino religioso pode transformar até mesmo pessoas, por que não? Porque a partir da luz de que se acredita numa determinada divindade,
esse ensino pode vir a fazer com que aquela pessoa se sinta transformada e realmente, necessariamente, genuinamente transformar a pessoa e com isso fazer com que se surja aí um cidadão bem diferente do que nós temos visto hoje. Você precisa falar. Pode falar de a importância de se ter uma educação religiosa, a importância do ensino de base. Bom, eu penso que quando nós temos o conhecimento, fica mais fácil de respeitar. Eu acredito que o que falta é o respeito pela religião do próximo. Cada um defende aquilo que acredita, vai ensinar aquilo que acredita. Então, eu acho que por isso o ensino religioso, não só no nosso município, como ele falou, pouco se tem, mas no Brasil acaba não sendo passado da forma correta, porque as pessoas defendem somente aquilo que crê, aquilo que acredita, aquilo que vive, e não tem conhecimento da religião do outro. E acaba tendo esse choque, né? Quando é ensinado de criança, fica muito mais fácil entrar na cabecinha da criança, né, vindo da base, do início, e tornar adultos que respeitam a religião um do outro. Eu acho que é isso que falta no Brasil. Quando há conhecimento, vai ser muito mais fácil de eu respeitar a religião do meu próximo. Qual é a outra pauta? Como aplicar e melhorar. Como podemos aplicar e melhorar o ensino religioso? Acho que para começar, os próprios cursos, né, superior, deveria ser ensinado de uma forma mais ampla, passado para nós, né, eu como estudante de pedagogia, disse para ele que logo nas minhas primeiras disciplinas, onde falava sobre o ensino religioso, eu só tive base de uma religião apenas. Não se tocou em outras religiões, somente em uma. Então, pouco nós aprendemos daquilo ali. E como eu vou passar isso dentro de sala de aula para crianças, né? Tendo conhecimento apenas de uma religião, sendo que nós somos um Estado laico. Então, eu acho que a começar pela base, nós precisávamos ter mais ensino sobre religião, passado para nós, para depois passarmos para as crianças. Acho que o preconceito já começa dentro dos próprios cursos superiores. Isso não é implementado de forma correta, não é passado da forma correta. Se defende apenas uma ou duas religiões e acaba ficando defasado demais. Não tem como passar aquilo que a gente não conhece. Então, basicamente, o que tem que ser atacado é a base de estudo, assim como se constrói uma casa, tem que se reforçar as estruturas, o alicerce e a fundação, e com certeza, para que nós possamos melhorar todo o processo de ensino religioso no Brasil, nós precisamos chegar nos ensinos de base, no ensino de base, e o ensino de base precisa ser
enrijecido com um ensino religioso de qualidade, onde possamos abordar todas as religiões existentes no Brasil ou fora do Brasil, para que possamos trazer um conhecimento panorâmico, para que assim seja feito trazido o devido, a devi, a devido, o devido conhecimento Isso para, mesmo. para que possamos, a partir daí, diminuir todo o preconceito, diminuir toda a falta de habilidade sobre o assunto, para que assim possamos construir assim uma sociedade e um ensino por consequência melhor, ou um ensino e por consequência uma sociedade muito melhor. Obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.